Fala galera, professor Juliano César aqui com o Cristiano Ferreira. Beleza, Cristiano? Show de bola! Galera, para iniciar aqui a nossa série de vídeos, tá? O caminho da aprovação, vai ser uma série de vídeos de pessoas concurseiras que tiveram sucesso em aprovação em concurso, tá? Nós vamos fazer vídeos simples, tá? A maioria dos vídeos vão ser domésticos, caseiros, feitos do celular mesmo, sem problema nenhum. Para você entender que a gente está falando de coisas reais, certo? Tô aqui hoje não para falar da JC em si, tá? Quero deixar isso bem claro, eu quero pegar experiências motivacionais para fazer você passar em concurso, beleza? Professor Cristiano, eu chamo ele de professor com todo respeito, porque eu aprendi a respeitar o meu professor. O Cristiano já ajudou muitos concurseiros, tem até um canalzinho, né, professor? Sim, sim. E, bom, vamos lá. Cristiano, primeiramente, a primeira pergunta que eu preparei para você, assim, como que você decidiu estudar? O que te motivou a estudar? Primeira pergunta. Pois é, eu trabalhava no comércio e trabalhava muito na época. Trabalhava de segunda a sábado e final de ano era aquela correria, saía 10 horas da noite da loja e eu não tinha nem concluído o ensino médio ainda na época. Só que eu atendia alguns clientes lá na loja e trocava ideia e eu descobri que alguns daqueles clientes que iam dia de sábado na loja, que pra mim, cara, não trabalhar no sábado pra mim já era um luxo. E aí eu fui conversando e descobri que alguns deles eram concursados, eram servidores públicos, alguns trabalhavam em bancos. O adventista, né? Ou adventista, como você, né? Era. Enfim, acontece que eu fiquei apaixonado por aquela ideia de ter uma carga horária melhor e ter uma remuneração maior do que eu tinha na época, né? Um comentáriozinho simples. Eu achei que eu era o único que me atraía mais a carga horária reduzida do que o salário. Tanto é que na época eu não entendia o mundo dos concursos ainda, então eu achava que concurso era só alguns concursos estaduais e concurso de prefeitura. Eu não entendia o mundo dos concursos federais, digamos assim, com altos salários, para nível médio, por exemplo, como foi o cargo que eu passei. Enfim, então eu botei na cabeça que eu ia fazer o concurso da prefeitura. Fui lá, larguei o trabalho na loja, comecei a estudar e fui fazer o concurso da prefeitura pela carga horária. Na época não era nem pela remuneração, era pela carga horária que me permitia estudar posteriormente. Legal, professor. Então você já tinha um planejamento, né? Beleza. Uma pergunta que todo mundo faz para todo concurseiro que é profissional, como o senhor é profissional, treinamentos e estudo. Como era a sua rotina? No começo você sabia? Ou você quebrou a cabeça? Você teve que recorrer a quê para estudar? Pode abrir o coração, professor. Pois é, no começo, na época que eu comecei a estudar, em 2011, não existia essa gama de profissionais e de empresas especialistas em concursos públicos que tem hoje. Então, na época era tudo muito restrito e eu comecei a estudar sozinho. Mas uma coisa eu tinha em mente, eu tinha lido uma reportagem no jornal, que eu gostava muito de ler os jornais aos domingos, e eu vi a reportagem lá de um concurseiro, e contava a história dele, como ele estudava, e eu botei na minha mente que eu tinha que ficar muito bom em português e matemática. Então, em 2011, janeiro de 2011, eu saí da loja no final de 2010, janeiro de 2011, no primeiro dia útil que a biblioteca municipal estava aberta, eu estava lá estudando português e matemática. Eu tinha na minha mente que eu precisava ficar bom em português e matemática, que é a base para tudo. A base. Se chegasse a abrir um edital, as outras disciplinas eu conseguiria aprender com o edital aberto, mas eu botei na minha cabeça que eu tinha que revisar tudo de português e matemática. Então eu comecei por aí. E na minha visão foi uma decisão muito acertada, né? Os pilares mais fortes, né? Vamos dizer assim. Exatamente, é o pilar para qualquer concurseiro. Quem é esse concurseiro? Pode citar nomes hoje aqui. Hoje eu quero até dividir, porque a galera às vezes quer referência, quer pedir. Eu não quero ser referência para ninguém hoje, tá, gente? Esquece o professor Juliano César que vocês conhecem aqui do canal, do YouTube, do JC. Esquece. Eu quero ser referência. Eu quero levar para vocês a nossa experiência pessoal. Esse é o intuito, certo, do caminho da aprovação, para você entender o que nós fizemos, beleza? Pois é, na época, isso eu li em 2010 essa reportagem e eu não lembro o nome da pessoa, mas eu lembro muito bem a história da pessoa, né? Eu fiquei assim, eu me inspirei no cara, o cara dava palestras sobre concurso, palestras motivacionais, mas na época eu fiquei tão encantado com a história que eu nem me liguei no nome e eu nem pensei assim que futuramente eu ia citar ele, né? Mas meus agradecimentos a essa pessoa aí, saiu no jornal A Gazeta na época, no domingo. Cada um tem os seus ícones. Por exemplo, eu me inspirei muito no William Douglas, na história do William Douglas, certo? Que ele começou reprovando, juiz federal, muitos de vocês podem conhecer se quiser pesquisar.
Evandro Guedes, né, do Alpha Conta. Quem não conhece o Evandro, né? Quais foram as suas referências? Eu acho que quase as mesmas. Vamos lá. Eu, na época que eu comecei a estudar, eu acompanhava muito o site PCI Concursos. Lá tem alguns artigos do William Douglas e eu gostava de diariamente ler pelo menos um artigo motivacional, né? Um depoimento de algum concurseiro. Então, li bastante coisas, bastante artigos do William Douglas. Também conheci o Daniel Sena e o Evandro Guedes em 2012, que eram caras sensacionais em termos de motivação e de aulas também. E eu sempre gostei de ler depoimentos dos aprovados em concursos, porque lendo, além de ler, é sempre bom para concurseiro, né? Você vai treinar a sua interpretação, a sua percepção textual, e você lendo histórias de concurseiros aprovados, está sempre se motivando e se enxergando naquela pessoa ali que passou na prova, né? Então, teve o Evandro Guedes, o Daniel Sena, o próprio William Douglas, né? Sim. E vários concurseiros aprovados que eu lia os depoimentos diariamente. O mais interessante é que a história do professor Cristiano, a gente não se conhecia, é muito semelhante à minha, porque eu comecei a estudar oficialmente mesmo, vamos colocar, de 2009 para 2010. Vamos colocar start início de 2010, eu lembro exatamente o dia 5 de dezembro de 2009. Então, tipo assim, o nosso período dele começou em 2011, mas fosse muito casado. Então, o que a gente tinha em comum, que a gente tem em comum, por isso que as referências são as mesmas, porque eram os nomes que na época tinha o Sapoia, que dava dica de chute, de prova de concurso. Então, eram as referências que nós tínhamos, que a gente agradece imensamente essas referências e, inclusive, parte da aprovação, com certeza. Motivação, uma pergunta até, vou aproveitar essa pergunta. Motivação é importante para estudar para concurso, professor? Olha, motivação, eu não gosto de citar percentuais, né? Mas eu vou te dizer assim que talvez seja mais que 50%, né, nesse componente aí de aprovação, seja motivação. Porque não adianta você começar hoje com uma carga horária alta, todo motivado, com um caderninho novo, cheio de marca-textos, e comprando apostila, comprando um monte de curso online, e aí você fica uma semana e quando pensa que não, primeiro show, a primeira festa, você já fica tentado aí você vai e já dá aquele remorso pós-merda que você fez e daqui a pouco a pessoa está desmotivada. A motivação é um dos fatores mais importantes em qualquer coisa na vida e para concurso, que é uma jornada tão árdua, não poderia ser diferente. Show de bola. Bom, vamos lá, vamos tentar minuciar isso, detalhar isso mais. Quantas horas por dia você costumava estudar? Como era a sua rotina, para a galera saber, professor? Pois é, quando eu estudava de forma intensa ali em 2012, 2011 foi o ano que eu passei no concurso da prefeitura e eu passei assim, só com aquela base de português e matemática, comprei uma apostila e passei. Nada profissional eu era em 2011. Aí fiz o concurso do IBGE temporário, passei também, eu me senti o cara, passei em 2 concursos seguidos. Mais ou menos estudando, eu não entendi nada sobre estudar de forma sistemática. 2012, aí eu conheci o Evandro Guedes, conheci o Daniel Sena e fui conhecer o mundo dos concursos federais, remuneração alta. Eu falei, caramba, eu nem sabia que existia isso. Aí botei na cabeça que eu ia ser servidor público federal. Foi aí que eu comecei a estudar de forma sistemática. Na época, eu não contabilizava as horas, mas o que eu fazia? Todas as horas disponíveis eu estudava. Eu lembro que eu ia no posto de saúde, marcava uma consulta, levava o material, enquanto eu esperava, porque tem que esperar muito, estudava. Estava trabalhando, tinha um intervalo ali para alguma coisa, estava ocioso, eu estudava. Na faculdade, se o professor começasse a contar alguma história da vida dele que não fosse sobre a matéria, eu pegava o material e estudava. No intervalo eu estudava. Então, todos os momentos que eu tinha disponíveis, eu estudava, correto? É claro que eu mantinha uma rotina de assistir um filme, de me desestressar, né? Só que os momentos que eu tinha que poderiam ser usados para jogar conversa fora, fazer uma coisa inútil, eu estudava. Posteriormente, eu vim a contabilizar, na época do concurso TEMIT, que eu cheguei a estudar 10 horas por dia, que era a reta final. Mas, ao longo do caminho, eu vinha estudando todos os momentos possíveis, eu só não contabilizava. Só uma pergunta, você acha que o que produz resultado nos estudos é a disciplina de estudar, por exemplo, 2, 3 horas seguidas diária, ou é estudar 10 horas por dia e às vezes não ter tanta disciplina? Qual que é melhor, a disciplina ou a quantidade? Quando eu falo que eu estava 10 horas por dia, foram 30 dias seguidos, um período curto, e era reta final, e era coisa de loucura, de reta final. Reta final vale tudo, é loucura.
Para você estudar a longo prazo de maneira consistente, vale muito mais a pena você ter uma rotina lá de 3, 4 horas diárias, correto? Sim. E de forma consistente, todos os dias. É impossível qualquer pessoa, independente da rotina, estudar meses a fio, 10 horas por dia. Isso pode acontecer num edital aberto, como aconteceu comigo? Pode, mas você fica louco. Eu ficava louco, tinha dia que dava crise de choro e eu ia pra pracinha correr. É uma coisa de louco. O ideal é que ao longo dos meses você mantenha uma rotina, uma carga horária razoável diariamente e cumpra essa carga horária diariamente. Isso é muito mais importante, a consistência, do que você ter uma intensidade alta no começo e depois não conseguir dar continuidade. Por isso que é importante, né, professor, ter um foco, você olhar a direção. O professor Cristiano, como é que te acha mesmo no YouTube? É Cristiano? Professor Ferreira, eu mudei o nome do canal lá. Você achar Professor Ferreira, você acha no YouTube. Professor Ferreira, você vai achar o professor Cristiano Silva Ferreira, conheça o nome completo dele, mas professor Ferreira, vocês vão ver, né, as aulas que ele tem postado, cara, muito legal. Eu lembro que ele começou bem simples, bem humilde e ajudou a construir a estrutura na época que a gente, né, alavancou aí o online do JC. Enfim, mas eu quero falar mais um pouquinho, que eu vou aproveitar aqui a entrevista, que eu preciso muito pegar os conselhos dele, a dica dele legal. Bom, professor, outro assunto muito importante que eu quero perguntar: quais os materiais que você estudou? Quando eu falo material, que tipo de recurso que te valeu muito a pena? Foi PDF? Foi apostila impressa? Foi videoaula? Enfim, se expresse. Eu fiz vários concursos, mas eu vou dar o exemplo do concurso que é o cargo que eu exerço hoje, que é o DENIT, né? Porque em termos de estudo foi o mais dinâmico que eu pude fazer. O que acontece? O concurso do DENIT eu utilizei a apostila eu comprei ela em formato digital, depois imprimi. Eu não indico a apostila para ninguém hoje. Naquela época eu tive a sorte de pesquisar e encontrar uma empresa séria que produzia apostila de qualidade. Hoje ela nem funciona mais, essa empresa. Era Vestcom, né? Não, era... Rapaz, eu esqueci o nome, mas era uma apostila. Eu tenho a apostila até hoje eu uso ela para estudar português e matemática. Show. Enfim, eu utilizei a apostila, utilizei videoaulas e utilizei cursos em PDF. Na verdade, um curso em PDF de uma matéria específica que era a parte de obras rodoviárias. Pode fazer propaganda hoje de outro curso, professor. Então, eu quero liberdade de ação, pode falar. Eu utilizei na época, eu assisti as videoaulas abertas do AlphaCom, Direito Administrativo, Direito Constitucional, revisava português, redação. Alô, você! Eram as videoaulas abertas, eu não tinha dinheiro para comprar o curso fechado, não tinha dinheiro mesmo, então era tudo muito controlado. Comprei a apostila por R$40 e gastei mais uns 200 para imprimir ela, a apostila com as matérias também para fazer exercícios e tal. Só da parte básica, e a parte específica, obras rodoviárias, eu só achei no Estratégia Concurso. E aí eu gastei meu salário todinho imprimindo aquele material, que era o curso em PDF, é diferente de uma apostila, é um material bem extenso, bem detalhado. Então nesse concurso eu utilizei videoaulas, que era do YouTube na época, do Alpha, utilizei apostila e utilizei curso em PDF também. Show de bola, galera. Por que eu estou pedindo, professor, abrir o coração? Como eu falei, o intuito desse caminho, o caminho da aprovação é mostrar para vocês como que gente simples como nós fizemos para estudar a nossa própria história para vocês, beleza? Para você, concurseiro, entender que nós não somos pessoas diferentes, né, Cristiano? Tem gente que olha para a gente hoje, pensa que a gente é o quê? Ah, os caras são superdotados. Tipo, né? Os caras tinham dinheiro, o pai e mãe bancou para eles estudar 10, 12 horas por dia. Então, até eu passo assim, negativo. Nunca tivemos moleza. Depois eu vou fazer um só da minha história e vamos entrevistar outras pessoas também. Bom, vamos lá. Bom, ele já respondeu uma pergunta que eu coloquei aqui essas perguntas que eu coloquei aqui, tá, gente, nessa lista, foram perguntas que os próprios concurseiros sempre me mandam. Eu selecionei todas elas, as que chegam com mais frequência para mim e para o Cristiano também. Eu creio que deve chegar essas perguntas no canal, nos meios de comunicação dele. Vamos lá. Eu perguntei tem uma pergunta aqui, só para ele reafirmar para vocês. Você chegou a investir em algum curso, professor? Fez algum preparatório? Porque quando eu perguntou de material, beleza, você especificou. Mas tipo assim, chegou a gastar grana? O maior investimento que uma pessoa que está querendo ter uma melhoria de vida é investimento em conhecimento. Na pior das hipóteses, você vai se tornar uma pessoa melhor, uma pessoa mais instruída, uma pessoa mais qualificada. Então, na época, eu sempre conto essa história. Eu tinha o meu 13º, o edital do DENIT saiu em novembro de 2012,
e no final de novembro ali já. Então eu tinha dezembro ali, ganhava meu salário mínimo na prefeitura e tinha meu 13º. Eu poderia ter ido lá e comprado presente para minha mãe ou para minha namorada, um presente medíocre, com um salário medíocre que eu tinha, e ter falado que não tinha dinheiro para estudar. O que eu fiz? Eu peguei todo o meu salário e investi nesse concurso. Eu tive que comprar o curso específico do Estratégia, que na época para mim era caro, foi R$130 a matéria específica. Hoje eu penso, cara, se fosse 1.300 ainda estava barato, pelo benefício que me trouxe de ter passado no concurso. Claro. Sem a parte específica eu não teria passado no concurso. Enfim, aí tive que comprar R$130 na época, a parte específica. Gastei dinheiro para imprimir eu gastei uns R$600 entre todas as matérias. A parte da apostila, que eu comprei, que tinha as matérias básicas, e a parte do curso específico, né, que eu gastei mais de 900 páginas, né, para fazer a impressão. E eu sempre investi em cursos. Antes disso, eu já tinha comprado outros cursos, alguns até ruins que não valeram a pena, mas foi aprendizado, né? Mas dinheiro para comprar curso, a gente tem que deixar como algo sagrado. Por quê? Comprar um curso de qualidade, se dedicar, mas sair comprando tudo quanto é curso que tem na internet e achar que você comprou vários cursos e vai passar. Sim. Compre algo de qualidade que seja um curso e estude por ele. Então eu realmente investi dinheiro para passar. Um conselho, tá? Ele já sabia, nessa época já existiam os rateios. Como que a gente se sente se comprasse? Isso não é da boca para fora não, tá, gente? Fala, professor, o que você pensa do assunto? Só para a galera saber também sobre... eu queria um rateio, sei lá, de estratégia, do Alfa, porque o curso é muito caro. Qual é o conselho que a gente dá para esse povo aí? Primeiro que eu sempre falo, eu amaldiçoo a vida de quem compra curso pirata, entendeu? Eu amaldiçoo como a boca de um profeta, amaldiçoo que você nunca vai passar em nada. Mas a gente discute tantas coisas na internet, né, sobre honestidade, sobre um país melhor... E aí você pega um professor e a gente sabe qual a dificuldade que é para montar um material, já montei material para dar aula, tanto presencial como online. A dificuldade que é um professor se dedicar, muitas vezes deixar o seu filho, a sua esposa ali, para montar um material, e aí vem outra pessoa, que é o cara que está fazendo o grupo de rateio, ganha dinheiro nas costas do professor cometendo um crime, que isso é crime, e o concurseiro está lá se achando esperto, ok? Às vezes gasta dinheiro com tantas porcarias, e não tem coragem de gastar com o seu conhecimento, com a sua vida. E o cara que compra um curso que valia 3 mil, ele compra por R$50, ele nem dá o valor, ele nem se presta, às vezes, a estudar aquele curso. Eu nunca vi um depoimento de um cara que fala assim, eu passei e estudei por rateio. Primeiro que ele não vai ter coragem, que é crime, ele pode ser prejudicado se for processado e nem tomar posse. E segundo, galera, é valorizar o que ele falou, gente. Eu tô falando hoje, que abrindo o coração para vocês. Nós estamos falando de igual, esquece, professor Júlio César, como eu disse para vocês. Tô chamando de professor por respeito, que já deu aula comigo aqui, muito inteligente, por sinal, gosto muito dele. E eu quero dizer para vocês o seguinte, cara, é pela questão de você estar ali roubando praticamente o intelecto do cara e a produção. Cara, editar um vídeo, cara, eu quebrei tanta cabeça para aprender a editar que vocês nem imaginam. Você upar uma aula, você pagar um aluguel de hospedagem de tudo, cara, para poder fazer funcionar. Aí um cara, um esperto, vai lá, baixa as videoaulas, joga no Google Drive lá e revende um acesso. Cara, é crime, você tem que denunciar um canalha desse para ir preso, beleza? Então vamos lá, galera. Mais algumas perguntas aqui, tá? Bom, Cristiano, eu gostaria que você sintetizasse, apesar disso, eu quero ir nos mínimos detalhes mesmo, o que você poderia dizer que fez mais diferença para a sua aprovação no concurso que você tanto almejou, que foi o DENIT? Eu sempre falo com as pessoas que eu converso e querem passar em concurso, a coisa mais importante na minha trajetória foi obstinação. E as pessoas sempre me chamavam de obstinado, porque finais de semana eu não tinha como estudar em casa, muito barulho, muitos irmãos, vizinhos, música, e eu ia para a pracinha estudar embaixo da árvore com a apostila, sozinho. Eu tinha uma determinação absurda. Todas as coisas ruins que poderiam acontecer na minha vida naquele período, elas aconteciam efetivamente. Tudo que eu pudesse imaginar de ruim acontecia, e acontecia mais um pouco ainda. Parece que quando você traça um objetivo, todas as coisas conspiram para testar se você realmente quer aquilo. Então eu falo para as pessoas, traçou um objetivo, é realmente aquilo que você quer, se torne um obstinado por realizar este objetivo.
Ou seja, essa obstinação me deixava uma pessoa constante. Todos os dias eu estudava, em todos os momentos eu estudava. Eu não tirava em nenhum momento aquela ideia fixa na cabeça de mudar de vida através do concurso público. Esse foi o fator primordial que me fez passar no concurso. A obstinação. Aquela obstinação, aquela ideia fixa de passar no concurso que seria o fator que mudaria a minha vida. Muito interessante. E uma pergunta óbvia que você vai dizer, né? Mas vamos lá. E hoje você está realizado? Você realizou seu sonho? Você pode falar, cara, eu com tantos anos de idade estou realizado no meu sonho, sim. Ou como é que está a sua expectativa de vida? Olha, hoje eu tenho 28 anos de idade, apesar dessa cara de velho, né? Trabalhando na fiscalização aí, tomando um solzinho de vez em quando. Perdendo noite de sono. Perdendo algumas noites de sono, eu trabalho 24 a 32. Mas sou totalmente feliz com o que Deus me permitiu conquistar. Eu sou muito grato a tudo, ao universo, ao Criador, por tudo que eu pude conquistar com o meu esforço. E hoje eu consigo sair com a minha esposa, eu posso ir numa praia, igual eu fui em Guriri recentemente, e eu estava lá na pousada, lá com piscina na pousada, escolhi o melhor restaurante para poder almoçar e para poder jantar com o meu filho, e pude entrar de cabeça erguida, comer o que eu queria comer e sair. Para mim, que era muito pobre, que estava naquela esquina lá em Guriri, eu estava na pousada de esquina e eu olhei para baixo assim, eu lembrei de uma cena que aconteceu comigo, eu contei com a minha esposa, falei, olha, há 20 anos atrás eu estava com 8 anos de idade naquela esquina ali catando latinha, uma mulher queimou meu pescoço com um cigarro. E eu estava depois, 20 anos depois lá, com meu filho, a minha esposa, numa condição muito melhor, podendo usufruir do melhor que a vida nos permite. Então eu sou totalmente grato a Deus, ao universo, à minha família, a tudo, e grato a mim também por ter me dedicado. Então eu sou realizado. Claro que a gente sempre quer mais, a gente sempre tem outros objetivos na vida. Eu aconselho a ninguém nunca ficar estagnado, mas eu alcancei tudo que eu planejava em alcançar até essa idade. É claro que daqui para frente são outros projetos, mas eu sou muito grato pelo que eu alcancei até hoje. Tudo que você falou aqui já está bem óbvio, mas tem algumas perguntas que foram passadas, eu vou passar para você. Vamos lá. Primeiro, você já reprovou alguma prova de concurso? Sim. A reprovação faz parte. Eu lembro que em 2011 passei no concurso da Prefeitura e do IBGE. Tomei posse na Prefeitura, comecei a trabalhar. Início de 2012 comecei a trabalhar na Prefeitura. Janeiro de 2012, primeiro dia útil, estava trabalhando na Prefeitura. Ok. Abri o concurso da Caixa Econômica Federal. E era o primeiro concurso federal que eu tentei, foi o da Caixa Econômica, né? Apesar para ser um emprego público, não ser um cargo, tem essa diferenciação. Aí fui fazer essa prova em Vitória, não tinha prova em Linhares, e eu passo mal andando de ônibus, né? Ou andando de carro no carona, e eu tomei Dramin, entrei na sala doidão, até babei na prova, e precisava acertar no mínimo 36 para corrigir a redação, eu fiz 33. Mas depois que eu saí da sala, eu também fui ler o tema da redação, eu percebi que eu tinha escrito nada com nada, que eu estava alucinado. Reprovei nessa prova da Caixa. Mesmo se eu não tomasse o Dramin, eu não acredito que eu estava tão bem para ficar entre os primeiros colocados, eu poderia até ter passado com a pontuação mínima, mas foi a reprovação que foi uma das maiores lições na minha vida de concurseiro. Falando isso é até o conselho, né, professor? Pelo que eu percebo, você foi, né, Cristiano? Você foi para lá de ônibus no dia da prova, né? Foi de excursão. Foi de excursão, né? Cara, você vai fazer prova longe da sua cidade, é aconselhável ir no dia? Não é aconselhável ir no dia. É por isso que eu falo que foi um dos maiores aprendizados na minha jornada, porque posteriormente veio o concurso do Banesp, eu passei, mas se você vai fazer prova fora da sua cidade, tenta ir um dia antes, pelo menos um dia antes. O ideal é 2 dias para você chegar, descansar, conhecer o seu local de prova antes, ok? Eu sempre faço isso hoje em dia quando eu vou fazer provas longe de casa. Você fica num hotel ali razoável, não precisa ser um hotel de luxo, mas que seja limpo e com tranquilidade para você descansar na véspera da prova, né? Com silêncio para você descansar. É importante que você tenha esse planejamento antes de fazer prova. Nessa prova da Caixa eu fui de excursão, fui no dia, passei mal, tomei remédio, então eu fiz tudo de errado que um concurseiro poderia fazer, eu fiz nessa prova, mas foi um aprendizado
absurdo para mim. Outra pergunta, você em algum momento pensou em desistir de prestar concurso quando você se achou como concurseiro, quando falou, vou começar a estudar para um concurso X? Teve algum momento que você falou, cara, não tá dando, tá muito ruim, vou parar de estudar? Cara, essa é uma pergunta que eu respondo sempre de uma forma que a maioria das pessoas não respondem. É muito comum as pessoas falarem assim, eu já pensei em desistir. E na vida, em tudo na vida, é comum as pessoas terem altos e baixos, e nesses baixos você pensar em desistir. Só que, sem demagogia nenhuma, sem hipocrisia, eu nunca pensei em desistir. Até eu passar no concurso da elite, eu nunca pensei em desistir. Eu estava tão obstinado, e eu sempre assisti aquele filme, A Procura da Felicidade, me identificava muito com aquele... Sim. Identifico até hoje muito com aquele filme. Cara, eu nunca, nessa trajetória, por incrível que pareça, eu tinha altos e baixos na minha vida pessoal, mais baixo do que tudo, eu já estava até acostumado a estar ali sofrendo, mas eu não pensei em desistir, eu estava, como eu falei, eu estava muito obstinado naquela ideia fixa de mudar a minha vida através da aprovação em um concurso público federal. Então eu não pensei em momento algum, e eu acho também que pode parecer muito tempo, de 2011 até 2013, que eu tomei posse em outubro de 2013 no DENIT, pode parecer muito tempo, 2 anos ali, mas para mim passou muito rápido. Eu levei de forma tão intensa, foi tão intenso para mim que passou muito rápido. Sim. E naquele período, de verdade, eu não pensei em desistir, mas eu sei que é comum algumas pessoas pensarem em desistir, por isso que quando você pensar em desistir, sempre reafirme o motivo que fez você começar. E você teve apoio de alguém? Família, amigo? Alguém te apoiou nesse sonho seu? Olha, quando eu comecei a estudar, a minha família é uma família muito simples. A minha mãe é trabalhadora rural até hoje, e ela não entendia, até hoje não entende muito o que é concurso público, ela não sabe nem o que significa, da forma que eu sei, né? Eu expliquei para ela que tinha passado depois. Meus irmãos também, mais jovens que eu, dependiam da minha ajuda ali familiar, então ninguém entendia muito o mundo dos concursos. Eu conheci um rapaz, esposo de um professor que trabalhava comigo, o Vilmar, ele é concursado do Banestes, e ele foi que me emprestou alguns livros, ele me incentivou, falou, cara, vai, estuda mesmo, vale a pena, eu passei no concurso, minha vida mudou bastante e tal. Então, quando ele me passou essa informação de que valia a pena, de que dava certo, de que realmente era algo sério, eu acatei aquela dica dele ali e continuei estudando, entendeu? Ele foi a única pessoa que esteve nessa trajetória ali logo no início, me deu aquele incentivo, aquela moral, e eu continuei. E aí, além disso, eu lia bastante depoimentos dos concurseiros e me motivava automaticamente. Eu era a minha própria motivação para mudar de vida, né? Que bom, cara, que bom, porque às vezes as pessoas põem desculpa, meu pai não me apoia, minha mãe não me apoia. A minha mãe nem sabia o que eu estava fazendo, na verdade. Mas tudo bem, vamos lá. E deixa eu te falar, sobre estratégia mesmo, eu perguntei como que você estudou, você falou que fazia tal. Hoje, vamos lá, hoje com a experiência que você tem, acho que uma pergunta bem interessante essa, quais estratégias você utilizaria para estudar para um próximo concurso? Hoje, com a experiência que você tem hoje, o que você usaria hoje para estudar? Se você fosse traçar assim, uma nova rotina de estudos. Então, hoje, o que mais me irrita, para falar essa estratégia, eu tenho que contar o que me irrita. Alguns concurseiros hoje, os caras não trabalham, alguns trabalham, outros não trabalham, mas os caras criaram a ideia fixa de que tem que estudar de madrugada, mesmo quem pode estudar de dia. Aí algumas pessoas... Galera, só um segundinho, quando o barulho da moto aqui, bonito até o barulho da moto, ó. É a música de fundo aqui, porque o vídeo já está quase encerrando. Se você pode estudar ao dia, você estuda ao dia. Esse é o primeiro ponto, ok? Então, não fique com essa ideia de que eu estudei até de madrugada para ficar postando em status do WhatsApp para as pessoas acharem que você é uma pessoa esforçada. Isso é coisa de idiota. Estudar até de madrugada, você quer dizer, né, professor? Porque eu acordava às 5 horas, todo mundo não, é outro ponto que eu vou tocar. Eu estou falando das pessoas que ficam o dia todo dormindo ou fazendo qualquer coisa e espera dar 11 horas da noite para começar a estudar, porque acha que é legal estudar de madrugada, porque alguém passou no concurso para estudar de madrugada. E aí a pessoa acha que isso é uma regra. Você foi feito para dormir durante a noite e acordar ao dia para ter um dia produtivo.
Sim. Acordar a partir das 4 da manhã, se você dormiu cedo, legal, deu para descansar, aí é a melhor coisa, é o melhor dos mundos. Eu, particularmente, tenho uma dificuldade enorme de acordar muito cedo. Mas quem consegue acordar a partir das 4, começar a estudar logo, quando está todo mundo dormindo ainda, esse é o ideal, esse é o melhor dos mundos, porque você vai estar no seu nível de atividade cerebral vai estar altíssimo, você vai conseguir absorver o conteúdo de uma forma muito melhor. Esse é o ideal. Você quer dizer assim, essas pessoas que gostam de pagar de estudante, né? Que aparecer, impressionar. O cara fica o dia inteiro no WhatsApp, rede social, contatinho, e quando dá 11 horas da noite diz ele que vai estudar. Porque eu não acredito que essa hora as galera quer ficar... E depois de 11 horas até 5 horas da manhã virar a noite estudando, isso realmente, eu já ouvi falar, eu também não sou muito fã, sabe? Se der certo 1 a cada 1 milhão de pessoas, beleza. E as pessoas querem transformar isso em regra. Então esse é o primeiro erro que eu falo, olha, cara, se você pode estudar o dia, estuda o dia, caramba. À noite você dorme. Seu corpo não é diferente de 99% das pessoas. Mais uma pergunta também, Cristiano. Um erro que você cometeu durante o estudo que talvez você não cometeria mais? Você pode lembrar de algum fácil, talvez? Ou não teve? Não, teve erro sim, com certeza. O erro que eu cometi, e hoje eu fico sempre reavaliando, na época que eu estava estudando, eu contei para todo mundo que eu estava estudando. E eu contei para todo mundo, e foi um erro meio acertado, mas foi um erro grave, porque você conta para as pessoas e as pessoas às vezes nem entendem o que é o mundo dos concursos e tal, e elas começam a te cobrar, inconscientemente, não é de maldade muitas vezes. Elas começam a te cobrar, ei, já passou, não sei o quê. Isso para algumas pessoas é uma pressão muito grande. Eu ficava puto quando alguém me perguntava, e isso dava mais ainda para eu passar no concurso e não passar vergonha. Só que algumas pessoas não levam assim, algumas pessoas acabam sucumbindo a essa pressão, acabam desanimando, ficam com vergonha porque já estão estudando há algum tempo. Então, quanto menos pessoas souberem desse seu projeto, melhor. Porque é uma pressão desnecessária que você vai colocar sobre suas costas se você sair contando para todo mundo. Graças a Deus eu consegui passar num lapso temporal curto. Então essa pressão ela não foi tão grande. Talvez se eu demorasse mais, talvez batesse aquela vontade de desistir, porque eu ia ficar pressionado, com vergonha, porque eu contei para todo mundo que eu estava estudando, eu não passei. Tive vários erros, que todo mundo tem, mas esse foi um dos maiores erros que eu tive, foi contar para todo mundo e ficar recebendo aquela carga de pressão. As pessoas perguntando, e aí, já passou? Como é que é? Vai passar? Você desistiu? Aquelas perguntas que as pessoas sempre fazem, muitas vezes com maldade e outras vezes sem maldade, às vezes só por curiosidade, mas de qualquer forma gera uma carga de pressão absurda. Mas respondendo àquela questão do plano de estudos, hoje, o que eu faria? Vou estudar para um concurso. Adequaria a minha rotina para dormir cedo e acordar cedo. Tentar acordar o mais cedo possível, ok? Tentaria, o concurso, o edital não está aberto, o edital está fechado, estou fazendo a longo prazo. Estudar no mínimo 4 horas diárias. Faria uma rotina de exercícios físicos, corrida, uma pedalada, para quem gosta de academia, mas eu acho que gasta muito tempo. Enfim, eu gosto mais de exercício ao ar livre, particularmente, mas uma corrida, uma pedalada, uma academia, manter uma rotina de exercícios físicos, porque você precisa ter o seu corpo bem, junto com a sua mente, né? Aquele velho ditado que é mente sã, o corpo sadio. Então a gente precisa ter esse equilíbrio até para a questão de aprendizado, né? Você ficando com um corpo legal, você vai conseguir absorver melhor as matérias. Então eu tentaria manter pelo menos 4 horas diárias, uma rotina de exercícios físicos, dormir cedo e acordar cedo. A partir daí, eu estou começando agora no mundo dos concursos públicos. Eu volto naquela dica, estudar português e matemática de forma primordial. Primeira coisa, português e matemática. Vou fazer minha base em português e matemática. Eu tenho um concurso, eu quero o concurso do INSS, um exemplo. Aí, português e matemática, você vai introduzir ali informática, vai introduzir direito administrativo, direito constitucional, que são matérias básicas. Aí você, estando bem nessas 5, abrir o edital, você pega ali a parte específica, você pega aquilo que você ainda não conseguiu estudar. Mas começa de um núcleo comum.
O comum do comum é português e matemática. Sim. Você definiu o edital que você quer, INSS, exemplo. Aí você vai adicionar informática, vai adicionar direito administrativo, direito constitucional, depois direito previdenciário, que já vem na parte específica. Mas você tem que começar de um núcleo comum de matérias, que vai cair em qualquer concurso. Depois você decide o seu edital, você pega as matérias comuns daquele edital e vai fazendo um ciclo. Estuda hoje, revisa amanhã, depois revisa depois de 7 dias, revisa depois de 15 dias. Enfim, faz uma grade de estudos que você vai ter a possibilidade de fazer revisões periódicas e você vai sempre mandar a mensagem para o seu cérebro que aquele conteúdo é importante, que você precisa ter ele em mente. Show de bola, professor. Olha só, galera, eu vou agradecer o professor Cristiano pelo depoimento dele aqui para a nossa série de vídeos aí, o caminho da aprovação. Eu quero que vocês entendam também, eu vou colocar na descrição do vídeo, se o Cristiano me permitir, o canal dele, né, sim, professor? Vou colocar para a galera conhecer também o trabalho, né, que ele faz lá, tem alguns vídeos. E falar para vocês o seguinte, nós vamos estar colocando mais vídeos, vou colocar também aqui meu Instagram, que é prof.julianocesar, e vou colocar as redes sociais do professor Cristiano também. Você quer falar suas redes aí para eles aí, Cristiano, reforçar? Pois é, eu andei meio aposentado das redes sociais, né? Tem só o meu perfil pessoal lá, para Cristiano Silva Ferreira. Hoje só tenho o meu perfil pessoal. Eu estou até aí com a ideia de em breve retomar aí minhas atividades nas redes sociais, até o próprio canal do YouTube. E no YouTube é Professor Ferreira. Você pode jogar lá que você vai conseguir achar meu canal. Tá, e afinal de contas, coisa que eu não perguntei, só para as pessoas explicar, só dar uma explanadinha. Seu cargo hoje é qual cargo no DENIT, professor? Hoje o meu cargo é técnico de suporte em infraestrutura de transportes, área estradas. É um nome bem longo, né? E esse cargo tem diversas funções atreladas a ele, então ele pode exercer diversas funções dentro do DENIT, que é uma autarquia federal. Hoje, especificamente desde 2015, eu atuo como agente de trânsito federal. Trabalho nas estradas ali, fiscalizando veículos de carga e veículos pequenos. Acontece que muita gente passa lá com o celular no ouvido, de carro pequeno, cheio de irregularidade, e acha que aquilo ali é só balanço, e aí a gente faz multa. Ultrapassagem na faixa contínua, R$ 1.500, a gente multa, 7 pontos na carteira. Então tem todas essas atividades lá atreladas ao agente de trânsito do DENIT nas rodovias federais aqui do Espírito Santo. Pois é, e o salário com certeza hoje é maior do que de um policial militar, maior do que um agente penitenciário. Eu não vou perguntar exatamente porque às vezes a pessoa não se sente confortável, né, Cristiano? Pois é, como a gente é servidor público, tem o portal da transparência? Você pode ir no portal da transparência, jogar lá no portal da transparência do governo federal, né? Jogar lá Cristiano Silva Ferreira, você vai ver lá e tá próximo ali dos R$ 9.000 a remuneração bruta, tudo, né? E eu falo isso, eu procuro sempre honrar a remuneração que eu recebo, porque cada brasileiro, cada contribuinte, ele contribui com uma parcela da minha remuneração. Então eu procuro, no momento que eu estou lá na pista trabalhando, fazer o melhor possível, apesar de todas as dificuldades, que é normal, todas as instituições têm dificuldades, né? Então eu procuro dar o meu melhor para honrar cada centavo que eu recebo. E na minha vida pessoal eu gasto da melhor maneira possível para agradecer aí essa bênção que a vida me permitiu ter. Pois é, galera. Então esse depoimento maravilhoso aí, o caminho da aprovação, a gente vai colocar vários vídeos de pessoas aprovadas para você estar motivado para estudar seus concursos. Beleza? Galera, forte abraço, né, professor? Muito obrigado aí. Abraço. Só agradecer aí. Até a próxima. Até a próxima, pessoal.